A gente falou bastante de imigrante e a imigração ela é uma questão muito sensível na Europa, né? Então, quem não fez ainda, recomendo estudar um pouco sobre a história da atualidade. Tem muitos partidos que são contra a imigração, tem movimentos contra a imigração, é uma questão muito forte, pesada. Alguns países até passaram leis que agora filhos de imigrantes que nascem no país não são considerados nativos daquele país. Então, isso é muito doido. E, ao mesmo tempo, a gente tem casos, por exemplo, como a França, que é um país que tem no seu elenco da sua seleção, orgulho nacional, jogadores como Mbappé e diversos outros jogadores que têm aí descendência de imigrantes. A gente tem a própria Alemanha, como a gente citou. Como é que é essa relação desses imigrantes com o futebol e com esse movimento político que está acontecendo agora? Cara, na França é bem inseparável uma coisa da outra. Foi até bom que você citou a França, porque na França é assim, você tem movimento cada vez mais forte contra a imigração, e ao mesmo tempo no futebol esses caras brilham. E aí esses caras não deixam de falar sobre as questões que afetam as comunidades deles, né? A gente teve recentemente, no caso da França, o assassinato de um jovem, né, numa blitz policial, um jovem de origem argelina, que mobilizou vários jogadores da seleção francesa a se pronunciarem sobre esse assunto. E falarem, tipo assim, primeiro, condenarem a ação policial, condenarem a cobertura da imprensa sobre como estava sendo feito isso. E, ao mesmo tempo, assim, você pega as últimas eleições da França, né? O Macron ganhou em segundo turno da Marine Le Pen, mas que a Marine Le Pen é uma candidata aí, né, mais ligada a essa ultradireita, extrema-direita, direita populista, seja lá como queiram chamar. E ela, assim, tem opiniões fortes sobre imigração, né? Mas, ao mesmo tempo, essa seleção da França ganhando, né? Tudo bem, não ganhou a última Copa, mas chegou na final, fez uma bela campanha, etc. Mostra, né? Oferece uma janela para as pessoas verem que uma sociedade multicultural, multirracial, não é uma coisa ruim, né? Mas tem toda essa tensão, porque aí rola um assassinato de um jovem como esse, todo mundo sabe o que acontece na França, as pessoas começam a queimar carros, saem, né? É um negócio que realmente vira uma violência muito forte, assim, vira uma coisa muito intensa. E aí os jogadores não se omitem, né, assim, nesse sentido, eles estão lá para defender o pessoal deles, né? E aí o fato da França ter tido um império colonial muito grande, né, assim, incomparável, né? Também ajuda eles a revelarem novos talentos, né? Porque essas pessoas migram para a França agora, ou são filhos de gente que migrou, e aí a França tem, tipo, o melhor dos mundos. Ela tem, tipo, jogadores de origem africana muito fortes, jogadores de origem árabe muito fortes, e fora os bons brancos jogadores da França também. Então, eu acho que o futebol ajuda a gente a enxergar que existe uma tensão racial na França muito, muito forte, assim, né? Acho que já desde a década de 90 que essa discussão vem forte, porque eu sempre falo, a seleção francesa atual, se você pegar, ela quase não tem brancos, de fato. E a seleção francesa que eliminou o Brasil na Copa de 1986 era só branco. Então, assim, o que aconteceu nesse período, sabe? Mas é isso também, tipo assim, essas comunidades imigrantes estão cada vez mais tentando se integrar e num subúrbio ali de Paris, você tem a maior celeira de crack do mundo, porque é muito moleque ali também que tá jogando bola, tá ali nos campinhos, praticando futebol, e a França fez um bom trabalho também de ir pescar esses caras lá, os clubes levarem para suas categorias de base e tal, né? Também, enfim, também tem toda uma questão social do futebol, afastar as pessoas desse mundo da criminalidade e tudo mais, né? Teve uma grande transformação na década de 80, né? Vários países mudaram as leis de imigração na década de 80, no sentido contrário do que se quer fazer hoje. O caso da Bélgica, por exemplo, que eu acho muito emblemático. Na década de 80 você tem mudanças, por exemplo, que permitem que pessoas que nasceram no Congo belga, quando o Congo belga ainda era posse da Bélgica, tivessem a cidadania belga, né? Então você tem essa mudança de lei. E com isso os filhos de quem era do Congo belga e já morava na Bélgica também ganham cidadania belga. E a gente ganha a grande geração belga. Isso, exatamente. Porque o que acontece? Você tem na década de 80 isso acontecendo. Aí os jogadores, eles começam a nascer, aí os filhos dos congoleses começam a nascer no final da década de 80, começo da década de 90. E aí que você vai ter essa geração. Atingem o ápice nessa época agora, né? Exatamente, que é a geração belga vindo exatamente dessa mudança de legislação. E a França, você tem
É exatamente essa injeção que o Aurélio falou, né? A transformação que começa a acontecer na década de 90, que você tem muitos jogadores, tanto que tem ascendência da África Negra, quanto que tem ascendência do Maghreb, né? Você tem esses jogadores chegando à seleção francesa a partir da metade da década de 90. E nesse momento da década de 90, inclusive, existem muitos protestos contra isso. A seleção da França, ela fracassa ali na tentativa de classificar para a Copa de 94, não se classifica para a Copa de 94. E os políticos, na época existia o principal nome da extrema-direita francesa era o Jean-Marie Le Pen, né, que é o pai da Marine Le Pen. E ele era muito mais radical do que a filha, inclusive. E ele chega a criticar, a falar, não, porque essa seleção não representa a França, né? Isso aí não é a França. A França é um país branco, católico, não é um país que tem pessoas... muçulmanos, negros, árabes, exatamente. Enfim. E aí depois, quando essa geração que já tem jogadores, né? Tanto que o principal jogador é o Zidane, que é filho de argelino. Você tem o Desailly, né? Que é um jogador negro já. Você tem o Djorkaeff, enfim. Vários jogadores já que são frutos da neocolonização francesa, né? E esses jogadores ganham a Copa do Mundo em 98 e até muda esse discurso, né? Várias pessoas pensam, mas se a gente reprimir a imigração, a gente não vai mais ter essa seleção de futebol, porque... Prioridades, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, abre as portas para nos ganhar, traz as taças. E é engraçado porque tem um... A gente falou do Ozil agora há pouco, e o Ozil ele tem uma frase que eu gosto muito, assim, que é quando ele fala, quando eu ganho, eu sou alemão, e quando eu perco, eu sou imigrante, né? Exato. Que acaba virando até mesmo... já foi atribuído, acho que a várias pessoas. É mesmo? Inclusive. O Lukaku, né, na Bélgica. O Benzema tinha frase que falava... Eu já vi do Lukaku. Não sei se é verdade também, que ele... Mas sempre acreditava. Pô, cair numa Clarice Lispector, é isso aqui? Não sei. Pode ser que ele tenha falado. Eu não sei quem foi o primeiro a falar. Eu não sei. Mas a lógica é comum a todos, né? O Benzema, aspas lá que acreditavam pra ele, quando eu jogo bem eu sou francês e quando eu jogo mal eu sou um argelino filho da puta. Tipo, mas é mais ou menos... Mas isso mostra, né? Tipo assim, é bem isso, né? Enquanto o cara serve pra ganhar medalha ou pra ganhar títulos ou pra fazer gols, etc., tá tudo bem. Senão ele já não é mais... acho que esse cara não é tão francês assim, esse cara não é tão alemão. Né? O Ozil, coitado, nesse sentido ele sofreu pra caramba na Alemanha, né? Tanto que ele talvez nem tenha, né? Não tenha chegado a ser tudo que ele poderia ser por causa disso, assim, né? E é muito... Porque isso é uma parada que a gente não tem nada perto disso. A gente não tem nenhum... Para agora pra pensar, que jogador brasileiro que a gente tem que é filho de... Sei lá, a gente não tem jogador brasileiro que é argentino, por exemplo. Ou filho de argentino. Não, porque é tudo ligado com a neocolonização. Isso é muito... É uma realidade muito europeia, né? Coloniais. Esse lance da miscigenação, como eu falei, que foi sempre forte nessas seleções aqui da América do Sul, chegou na Europa muito recentemente, né? Então, tipo... É mais bizarro ainda. E aí, tipo assim, nivelou. Óbvio que não é isso, que assim, é só a questão racial que eles conseguiram alcançar a gente, não é isso. Mas tem muito questão de dinheiro, né? Enfim, investimento, tudo isso. Mas você vê que, por exemplo, a França não tem problema nenhum em revelar jogador. Se essa geração passar, eles têm outra e tal. Lógico, não pode cair no erro que a gente tava citando da Alemanha e da Espanha de querer jogar sempre do mesmo jeito. Mas assim, de ter talento, se você pegar os principais jogadores do mundo agora, você sempre vai ter franceses no meio, porque os caras estão num nível assim uma de... máquina de revelar jogador absurda, assim, as canteiras de Paris. Eles foram disputar essa Copa de 2022 sem vários titulares contundidos e chegaram na final e quase ganharam. Então é muito doido. E até mesmo esse investimento que tá tendo do próprio futebol interno deles, né? Sim. Também é parte um pouco dessa... Sinto que é um pouco do desejo deles de tentar transformar o... E eles estão importando esses jogadores também, né? Tipo assim, você pega os grandes times da Europa, você sempre vai achar um jogador francês, assim, né? Sim. Em várias posições, é muito louco. Nas seleções, inclusive, exportando, né? Quando você pensa em seleção. Porque você pega, por exemplo, a seleção de Marrocos, que fez história, chegando na semifinal da Copa do Mundo, e você tem vários jogadores nascidos na França, na Bélgica, né? Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com o pessoal do Copa Além da Copa. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado. Aproveita, tem um outro corte aqui que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!